Você consegue me explicar o que é imposto em menos de 10 segundos? Eu consigo. Imposto é aquilo que o governo tira do seu bolso sem a sua permissão e investe naquilo que você não precisa. Olá, tudo bem com você? Imposto é o que nós brasileiros mais pagamos deste país. Estamos lá com a carga tributária uma das mais altas do mundo. 40% do nosso PIB vem de impostos. É uma quantidade assim absurda. Você já ouviu falar do Arthur Laffer? Em 1979, ele desenvolveu um estudo que foi chamado de a curva de Laffer. E o que seria essa curva de Laffer? Que as pessoas têm ali um limite, vamos dizer assim, para ela pagar imposto. Segundo o estudo dele, quando você passa daquele limite, o governo não consegue mais arrecadar o que ele pretende. É o seguinte, imagine que o governo pegue um produto e coloque 10% de imposto nele. As pessoas vão pensar, não é muito, beleza, eu vou pagar. De repente ele coloca 20% de imposto. A pessoa, Tá, eu ainda consigo. aí só que não é o suficiente, ele coloca 60% de imposto. Então a pessoa já vai falar, tá caro, não vou conseguir pagar. Então passou dessa quantidade, as pessoas terão dificuldade para poder estar pagando, isso favorecia a contrabando. Ao invés do governo arrecadar mais dinheiro, né, através do imposto, ele vai acabar arrecadando menos, porque essa pessoa vai procurar outros meios para poder adquirir o produto sem ter que entregar esse dinheiro ao Estado. E assim, tem um estudo do IBGE que fala que a nossa carga tributária vem aumentando cada vez mais. Em 1920, para você ter uma ideia, apenas 7% do nosso PIB era de impostos. Em 2005, a nossa carga tributária já correspondia a 35% do PIB. Olha só que diferença, de 7 para 35. E parece que cada vez ali, ó, só tá aumentando. O Instituto de Planejamento Tributário avaliou que uma pessoa comum, para ela conseguir compreender a nossa carga tributária, ela teria que entender 3.000 normas fiscais, 61 tributos e 93 obrigações assessorais. Que diabo é isso? Que viagem é essa, velho? É muito difícil. O próprio estudo diz que muitas vezes a pessoa deixa de pagar não porque ela quer ir contra a lei, Só tem bandidinho. mas sim porque é tanta coisa que ela não consegue acompanhar, por conta de toda a dificuldade e desinformação na hora da pessoa declarar os seus rendimentos. Adam Smith fala no seu livro A Riqueza das Nações 4 princípios básicos para uma reforma tributária, vamos dizer assim, mais consciente, que são capacidade contributiva, que é a capacidade que a pessoa tem de pagar pelo imposto. Segundo ponto, objetividade. É basicamente o cidadão saber onde o seu dinheiro será investido. Terceiro, simplicidade. Simplificar a forma como o cidadão paga os seus impostos. E por último, otimização, que seria ele cobrar o mínimo de imposto do cidadão, porém dando um bom retorno para a sociedade. Olhando esses 4 itens, podemos perceber que o Brasil está bem longe, né? Tanto de otimização quanto de simplicidade, que nem se fala. Capacidade contributiva, então, nem se fala, né? As pessoas pagam muito além do que elas podem. E muitas pessoas falam, Mas tem países que pagam muitos impostos, não é só o Brasil. mas e o retorno? Como que é o retorno do Brasil? Vale a pena? Vai pensando aí, por enquanto eu vou falando de alguns países que pagam poucos impostos. Por exemplo, nós temos Singapura, que está em primeiro lugar dos países que menos pagam impostos e é um dos países mais competitivos do mundo. Depois nós temos a Geórgia e também temos alguns países que eles estão vinculados ao petróleo. Então eles conseguem tirar menos impostos do cidadão, como por exemplo os Emirados Árabes e o Catar. Vale reforçar para esses 2 países que eu acabei de citar que o petróleo acaba. Não é uma energia renovável, então não podemos saber por quanto tempo eles vão conseguir manter o seu país com a venda deste produto.
Por último aqui, não menos importante, um dos países que menos paga imposto, mas agora lá da Europa, nós temos a Estônia, que paga em cima da renda individual cerca de 20%. É um dos sistemas tributários mais estruturados que nós temos assim a nível mundial. Seria muito legal se o Brasil copiasse. E o legal de lá é que as empresas não pagam impostos em cima dos lucros que elas geraram. Olha só que legal, aqui já a gente paga tributo até da respiração. A covardia nasce daqueles que, numa visão neoliberal, de que tem que reduzir impostos, quando o Obama, nos Estados Unidos, no coração do capitalismo, pede que os ricos paguem mais impostos, a elite perversa desse país quer reduzir impostos. Os ricos daqui pagam muito pouco, o imposto de renda aqui é menor do que a média da França, do Japão e do próprio Estados Unidos, rapaz. Começa por isso. O imposto de empresa aqui é uma vergonha. Mas assim, agora está tudo para mudar. O que vai acontecer? A reforma tributária do tio Guedes. Uhul! Uhul! Será que essa reforma vai resolver todos os nossos problemas? Vai simplificar? Vai ficar uma maravilha? O que o governo apresentou até agora foi a unificação de alguns impostos, fazendo com que alguns desses impostos subam de 3,9% para 12%, de 9,3% para 12%, ou seja, impostos mais caros. Quem aguenta? Ninguém aguenta. Claro, né? Também com tanta coisa para pagar e essa pandemia que chegou destruindo toda a economia, é claro que o governo vem sofrendo desde 2015 com aquela recessão que parece que não vai acabar nunca. E agora então com a pandemia piorou mais ainda. Aumentar mais o imposto a gente já sabe onde pode dar, né? Então lá na curva de Laffer já explica que uma hora satura. Eu acho que já está todo mundo saturado. Enfim, além desse aumento ainda, o querido ministro quer voltar à CPMF. Claro que vai ter um nome mais bonito, né? Mas a finalidade é a mesma. E com isso ele pretende desonerar a folha de pagamento. Vai ficar quase elas por elas, porque vai tirar dali e pôr ali, e no final você continua pagando um monte do mesmo jeito. E essa é apenas a primeira fase da reforma. Ela foi dividida em 4 partes. Essa primeira pode levar a de 6 a 8 meses. Corremos o risco de nem conseguir chegar nessa quarta. É bem complicado a situação. Podia ser tudo mais rápido para facilitar a vida das pessoas, mas esse arrastamento, né, pode prejudicar muito mais a nossa economia, que precisa resolver esse problema da carga tributária. Então, voltando àquele questionamento que eu falei lá no meio do vídeo, você está satisfeito com os serviços prestados pelo governo? Falo sobre saúde, educação, segurança. Lembrando que em 2018 pagamos mais de 3 trilhões de reais em impostos, que daria 11,5 mil reais por pessoa. Então aqui em casa, que são 4 pessoas, daria 46 mil reais por ano, né? Assumindo que minha família está na média ali, será que se eu pegasse esses 46 mil reais e guardasse durante um ano, eu conseguiria pagar saúde, educação e segurança privada? Aí você já vai pensar assim: Sueli, você já tá querendo acabar com o governo e não sei o quê? Tá bom, é muito utópico, vamos dizer que não dê para acabar com o governo. E se a gente pudesse fazer com que o governo não tivesse todo o monopólio de tudo isso que eu falei? Assim, vou explicar. Hoje, por exemplo, se você tem um filho na educação privada, você tá pagando pela escola pública e pagando pela escola privada. Ou seja, você está pagando 2 vezes pela educação do seu filho. No meu modelo utópico da Tia Su, o governo não sumiria, mas você escolheria se você queria investir na educação privada ou na educação pública. Não pagaria 2 vezes. Se o governo é tão eficiente no que ele oferece, não tem problema nenhum dele ter concorrência, quebrar esse monopólio. Se você acha que é legal pagar pela saúde ou pela educação pública, ótimo! Você pega seu dinheiro e investe. Ah não, eu quero investir em saúde e educação privada, não pagar 2 vezes. Será que a Tia Su tá pensando de uma maneira tão utópica? Será que é só eu que bebo?
Então eu vou deixar vocês aí com essa reflexão, para vocês me contarem aí nos comentários o que vocês acham, que seria possível ou não. Hoje eu vou deixar uma frase do Milor Fernandes. Me arrancam tudo à força e depois me chamam de contribuinte. E por hoje é só. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, curta, compartilhe com seus amigos, deixe seu comentário, dá um like para dar uma força aqui para Tia Su. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau!